Agora, vamos falar um pouquinho sobre excedente do consumidor, dos produtores e sobre eficiência de mercado, tá certo? Então, novamente, nossa referência para a aula de economia é o livro do Mankell, Introdução à Economia. Aí tem a capa da sexta edição, mas vocês podem utilizar qualquer outra edição. Inclusive, esse livro tem na biblioteca de vocês. Super sugiro a leitura, didático, é fácil de entender, tá? Então, vamos revisitar aqui o equilíbrio de mercado que a gente tinha comentado, certo? A pergunta é a seguinte: será que preço e quantidade de equilíbrio vai maximizar o bem-estar total dos compradores e vendedores? A gente sabe, essa é a pergunta que a gente tem que responder depois dessa nossa discussão. A gente sabe que o equilíbrio de mercado vai refletir aí como a economia, como os agentes econômicos vão alocar os seus recursos escassos, certo? Da melhor maneira possível, beleza? E é a economia do bem-estar, que a gente chama, que vai determinar se essa alocação aqui é desejável ou não é. Tudo bem? A alocação de recursos numa economia vai depender de quanto que é produzido nessa economia de cada bem, certo? Do custo de produção e da predisposição dos consumidores a pagar. Esses são os drivers das curvas de oferta e de demanda, certo? Então, é a economia do bem-estar que vai estudar, como eu já comentei, se essa alocação de recursos na economia está sendo feita de forma a maximizar o bem-estar econômico das partes. Então, compradores e vendedores têm benefícios em negociar entre si, em participar de um mercado, certo? E a gente vai ver que sim, um equilíbrio no mercado eficiente vai maximizar esse bem-estar total de compradores e vendedores, tá certo? Então, o resultado de equilíbrio de uma economia é o máximo de benefício que aquela economia consegue gerar para quem compra e para quem vende, tá? Beleza? Então, o que é um excedente do consumidor? Excedente do consumidor é uma medida de bem-estar do ponto de vista de quem compra, certo? É quanto um comprador quer pagar por um bem, menos quanto ele efetivamente tira do bolso para pagar. É como se fosse uma medida de resultado, o lucrinho do comprador. Exemplo bem simples: quero comprar uma motoca. E a minha moto eu quero pagar, eu estou disposto a pagar até 10 mil reais na minha moto, certo? Só que eu consigo comprar ela por 8. 8 mil, qual que é meu excedente? 10 menos 8, 2. Também existe o excedente do vendedor, que é uma medida de bem-estar do ponto de vista do produtor, de quem produz e vende, certo? É esse excedente que vai medir o benefício aos vendedores por estarem participando desse mercado. Basicamente é o lucro deles. Ok? É o valor que é pago ao produtor menos o que eles gastam para produzir aquilo lá. É o bem-estar deles. Beleza? Vamos começar a falar então de demanda, tá? Do excedente de quem compra, do excedente do consumidor. Então, olha só, aqui eu tenho 4 potenciais compradores para discos: o João, o Paulo, o Jorge e o Ringo, super sugestivo o nome, e a disposição deles para pagar por discos, certo? Então, isso aqui, a partir daqui, a gente vai chegar na curva de demanda, tá? Que vai representar aí diversas quantidades vendidas ou demandadas, certo? E para que preço e para determinado nível de preço. Então, olha só, o João, ele está disposto a pagar até 100 reais pelo disco, por um determinado disco. O Paulo, ele está disposto a pagar até 80 reais por um determinado disco. Já o Jorge está disposto a pagar 70. O Ringo, por sua vez, está disposto a pagar até 50 reais pelo disco. Beleza? Se o preço nessa economia for maior do que 100, não vai ter nenhum comprador para aquele disco. Demanda vai ser zero, certo? Agora, se o preço for entre 80 e 100 reais, quem vai poder comprar e quem vai querer comprar o disco vai ser só o João, tá? Então vai ter só uma quantidade demandada se o preço está nessa faixa. E se o preço está entre 70 a 80 reais? Olha só, se o preço está entre 70 e 80 reais, o João vai querer pagar e o Paulo vai querer pagar. Então, você vai ter duas unidades aí
de demanda nessa faixa de preço. Se o preço está entre 50 e 80, o João vai querer comprar, o Paulo vai querer comprar e o Jorge também vai querer comprar. Vai entrar na onda, certo? Então, você tem 3 quantidades demandadas pelo bem. Agora, se o preço for 50 ou menos, todo mundo vai querer comprar. Você vai ter 4 unidades demandadas. Eu vou fazer um gráfico com essas quantidades e com essas faixas de preço, certo? Então, olha só. A R$100, só o João topa pagar. Eu vou ter uma quantidade demandada só a R$100. A R$80, Paulo e João querem pagar pelo disco. Então, eu vou ter 2 unidades demandadas. A R$70, João topa, Paulo topa pagar e o Jorge também topa pagar R$70. Ele começa a entrar na brincadeira aqui. 3 unidades demandadas. E a 50 ou menos, você tem 4 unidades demandadas, porque todo mundo vai querer comprar o disco por menos que R$50. Tá certo? A altura desse degrauzinho é quanto a mais um membro desse mercado topa pagar pelo disco em relação a outro consumidor. Isso a gente dá o nome de disposição para pagar do comprador marginal. Tá? Quanto que ele está pagando a mais do que o outro consumidor pelo determinado disco. Note que aqui a gente só tem 4 agentes na economia. Certo? Se eu tivesse muito compradores aí nessa economia, esses degraus iam ser cada vez menores. Ia suavizando. Então, agora a gente tem uma escadinha. Se eu botasse mais compradores aí, a escadinha ia ter degraus cada vez menores. Até quando eu tivesse muitos compradores, isso daqui, que é uma escada, viraria uma curva de demanda, bem suave esses degrauzinhos, que é o que a gente vê, a gente vai ver em seguida, tá? Primeiro vamos discutir algumas coisas antes. Tá? Se o preço do disco do LP for R$80, tá aqui, ó. Qual que vai ser o lucro, o bem-estar dos consumidores? O João não está disposto a pagar 100 pelo disco? Se o preço é 80, qual que é o bem-estar do João? O bem-estar do João vai ser 20. Essa área aqui. Tá claro? 20 vezes 1. Certo? Beleza até aí? Tudo bem? Então, o excedente do consumidor é a quantia que ele está disposto a pagar, menos o preço que ele realmente paga. Agora, e se o preço for 70, hein? Se o preço for 70, o João, que quer pagar 100, ele vai ter um excedente de 30. Agora, o Paulo que quer pagar 80, ele vai ter um excedente de 10. Portanto, o total do excedente do consumidor nessa economia vai ser de 40. Olha graficamente aqui, ó. Todo esse quadradinho verde é o excedente do João, 30. Certo? Como que é composto esse excedente? A área desse quadrado aqui é composto pelo excedente que o João tinha na primeira faixa de preço, certo? O preço caiu, ele ganhou mais 10 de excedente, a área desse outro triângulo. E se o preço é 70, a gente tem um novo excedente aqui, ó, que é do Paulo. O Paulo vai ter mais 10 de excedente. Tá certo? Formando o excedente total do consumidor de 40. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? A gente chega na seguinte conclusão aqui. O excedente do consumidor, certo? Ele é calculado com base na área composta, a área que fica embaixo da curva de demanda até o preço. Certo? Está aqui o preço. O preço não é 70? Então, o excedente do consumidor vai ser a área abaixo da curva de demanda até esse determinado preço. Beleza?
Aqui, ó, que eu falei para vocês, a curvinha de demanda aí. Tá? Inicialmente, quando a gente tem esse equilíbrio, preço 1 para quantidade 1, qual que vai ser o excedente do consumidor? O excedente do consumidor vai estar aqui, ó. A área desse triângulo aqui é o excedente inicial do consumidor, certo? Lembra que a área de triângulo é base vezes a altura dividido por 2. É a metade da área de um quadrado, certo? Agora, se o preço cair, se o preço passar de P1 para P2, tá certo? O que a gente vai ter? Esses consumidores iniciais, eles vão ter um adicional de excedente. Vai aumentar o excedente dele nessa movimentação de preço. Beleza? E o que mais que vai acontecer se o preço baixar? Novos consumidores que antes não tinham excedente vão passar a ter esse triângulozinho aqui. Tá claro? Então, aqui é o adicional para os consumidores iniciais, que já tinham esse excedente antes, e o triângulozinho aqui é o excedente para novos consumidores. Certo? Muito parecido com o que a gente viu aqui na escadinha. A gente tem na escadinha o inicial, o adicional para quem já estava, o adicional para quem estava inicialmente, e o adicional para novos consumidores. Mesma coisa no triângulo, certo? Inicial, o adicional para quem já estava, e o excedente para novos consumidores aí que antes não tinham excedente, agora começam a ter. Beleza? Exemplo aí do mercado de sapatos. No equilíbrio, são vendidos 15 pares de sapatos a R$30 cada. Certo? Se eu tenho essa curva de demanda, o excedente do consumidor, portanto, é a área abaixo dessa curva de demanda até o preço. Tá certo? Tem um triângulo aqui. Então, é base vezes a altura dividido por 2. Qual que é a medida da base? A base aqui, ó, 15 unidades. A altura, 60 menos 30, 30. Então, 30 vezes 15 dividido por 2. 30 vezes 15 dividido por 2, 15 vezes 15 vai dar 225. Esse é o total do excedente do consumidor nesse cenário. Vamos supor que o preço caia para R$20. O que vai acontecer? Esses caras que já tinham esse excedente antes vão ver seu excedente aumentado, porque o preço diminuiu. Legal. Como se fosse o preço da minha moto caindo. Cara, vou ter um maior excedente. Qual que vai ser o excedente adicional? A área desse retângulo aqui. Certo? Qual que é a área desse retângulo? Base vezes altura. A base é 15 unidades. A altura diminuiu em R$10 o preço. A altura é 10. Certo? Então, minha posição inicial, eu tinha um excedente de 225. Aqui eu vou ter a área do retângulo, vai ser 150. Certo? E novos consumidores aí vão começar a ter excedente que não tinham antes. Outro triângulozinho. Base vezes altura dividido... base vezes altura dividido por 2. Aqui eu tenho que a minha base mede 5 unidades. E essas 5 unidades vão ser multiplicadas pela variação de preço de 10. Então, 5 vezes 10 dividido por 2, eu vou chegar em 25 de excedente. Então, meu excedente total, ele passa de 225 para 225 mais 150 mais 25. Ou seja, o meu novo excedente do consumidor vai ser igual a 50 mais 50, 100, 200, 300. Certo? Quer ir mais rápido fazer a conta? Faz a conta do novo triângulo direto. Qual que é a área do triangulão? Base. A minha nova base vai medir agora 20. A altura. A minha altura agora mede 60 menos 20, 40. Dividido por 2. Certo? Beleza? Ih, acho que eu errei alguma coisa aqui. Essa continha aqui dá 400. Boa. Certo?
que corta 400, bateu. Beleza? Como calcula o excedente do consumidor? Tranquilo ou não tranquilo? Tudo bem? Certo? Beleza? Então, nosso cálculo, 150, mais 150 adicional aqui, mais 50, total de 400. Vamos ver agora os excedentes na ótica dos vendedores, tá certo? E para saber o excedente na parte dos vendedores, dos produtores, a gente precisa saber qual que é o custo de produção. Custo é tudo aquilo que o vendedor, que o produtor se sacrificou para conseguir vender o bem ou serviço. Beleza? É tudo que ele precisou abrir mão para produzir aquilo. Certo? Então, custo vai ser um determinante do excedente. Tá? Em tese, nenhum vendedor gostaria de vender um produto a um preço abaixo do custo. Certo? Então, o custo vai ser um limitador. Ele vai indicar para a gente a disponibilidade de cada produtor, de cada vendedor, de vender. Então, olha só, nesse mercado de pintura de casa, tá? Vou botar a mulherada para trabalhar. Nesse mercado de pintura de casa, a Maria, o custo para ela pintar uma casa é de R$ 900. O custo para a Luísa pintar uma casa é de R$ 800. O custo para a Georgia pintar uma casa é de R$ 600. E o custo da vovó, coitada, de ela pintar a casa é de R$ 500. Então, olha só, a Maria não aceita pintar a casa por menos que 900. A Luísa não aceita pintar a casa por menos que R$ 800. A Georgia não aceita pintar uma casa por menos que R$ 600. E a vovó, tadinha, não aceita pintar uma casa por menos que R$ 500. Vamos fazer a tabelinha da oferta. Se eu ofereço R$ 900 ou mais, todo mundo vai querer pintar minha casa. Eu vou ter 4 unidades de serviços ofertadas. Se o preço está entre R$ 800 e R$ 900, quem vai sair do mercado é a Maria. A Luísa vai aceitar, a Georgia vai aceitar e a vovó vai aceitar pintar minha casa. Nessa faixa de preço. A R$ 600 e R$ 800, até R$ 800 que eu se oferecer, só a Georgia e a vovó vão querer pintar minha casa. Se eu oferecer entre R$ 500 e R$ 600, só a vovó vai querer pintar minha casa. E se eu oferecer menos que R$ 500, nenhuma pessoa, zero de quantidade ofertada, vai querer pintar minha casa. Então, vamos construir a curva de oferta desse mercado de casas pintadas aí. A R$ 500, puxa, só a vovó pinta. Coitada da velha. Certo? Se eu oferecer mais, a R$ 600, eu vou trazer para o meu mercado a vovó e a Georgia. Então, vou ter 2 unidades demandadas a R$ 600. A R$ 800, vai a vovó, vai a Georgia e também vai pintar a casa. Quem vai aceitar pagar, pintar a casa por esse preço? A Luísa também. Vou ter 3 unidades demandadas. A R$ 900, todo mundo vai querer pintar minha casa. A Maria vai entrar na dança também. Vou ter 4 unidades demandadas. Beleza? Tudo bem? Então, esse saltinho aqui é a disposição incremental marginal de um novo ofertante no mercado. Beleza? Obviamente, no mercado competitivo com muitos vendedores, eu tenho saltinhos, tenho degraus aqui na minha escadinha cada vez menores. Então, isso que é uma escada nítida, esses degraus ficando cada vez menores, você vai chegar numa curva de oferta, se você vai colocando mais ofertantes aí nesse mercado. Tá certo? Se o preço for R$ 600, só a vovó vai ter excedente. A vovó topa pintar a casa, porque o custo dela é R$ 500, ela toparia pintar a casa a partir de 500. Então, se eu estou pagando 600, qual que é o lucrinho da velha? 100. Esse vai ser o excedente da vovó, 100. Certo?
é o que eu pago menos o custo de produção, o custo econômico. Tá certo? E se o preço for 800? Puxa, se o preço for 800, eu vou ter tudo isso da vovó e eu vou ter mais isso da Georgia. Certo? O excedente da minha vovó vai aumentar para 300. E o da Georgia? A Georgia, o excedente dela vai ser 200, porque ela topa, o custo dela é 600, né? Então, se eu pagar 800, o excedente da Georgia vai ser de 200. Portanto, o excedente total desse mercado, 500. Qual é a conclusão que a gente pode tirar? A conclusão que a gente pode tirar é similar ao excedente do consumidor, o excedente do produtor ou do vendedor, é a área abaixo da curva de oferta que vai até o preço. Essa área aqui é o excedente total do vendedor. Certo? Então, se eu estou numa condição de equilíbrio na qual é vendida, ofertada a quantidade 1 ao preço P1, o excedente do vendedor inicial está aqui, ó, a área desse triângulo. Se você aumentar o preço, você vai aumentou o preço aqui, novo equilíbrio, quantidade 2 ao preço 2. Aumentou o preço, você vai aumentar o excedente do vendedor, do produtor, ele vai ter mais lucro, tá certo? Você vai gerar um incremental para quem já estava e vai gerar um excedente para quem não estava e agora com o aumento de preço vai começar a ter excedente. Beleza? Tudo bem? Aqui o exemplo do sapato na ótica do vendedor. Não vou perder muito tempo com isso, que a gente já discutiu na ótica do comprador. Aqui é a mesma coisa na ótica do vendedor. Beleza? Quanto que novos consumidores teriam de incremental? Esse triângulozinho verde aqui, essa área. Tá? Então, é 40 menos 30, 10 vezes a base aqui, 10 vezes 10 dividido por... Eita! Esse incremental vai ser 10 multiplicado por 10 vezes 10 dividido por 2, 50. Eita, tá estranho isso aqui. Depois eu vejo. Certo? Agora sim. Agora tá certinho. Aqui é... Qual que é o excedente do produtor ou do vendedor nesse mercado de sapatos? Onde o equilíbrio tá aqui, ó. Preço de R$40, uma quantidade de R$25 a R$40. Qual que é o excedente do vendedor nesse mercado, considerando essa reta? É a área desse triângulo rosa. Portanto, é a base, certo? A base aqui, ó, tem o 40 e aqui, se não me engano, é 15. Então, esse troço aqui vai ter uma altura de 25. Qual que é a medida da base? Também 25. Então, a área do triângulo, essa área aqui que vai me dizer o excedente do produtor ou do vendedor, é base, vezes a altura dividido por 2, então é 25 vezes 25 dividido por 2, isso vai me chegar no valor de 312,50. Beleza? E como que eu meço o bem-estar total da economia? Ora bolas, é só você somar o excedente do consumidor e do produtor, tá certo? É um mais o outro, igual ao excedente total. Então, o excedente total é igual à soma do excedente do consumidor com o excedente do produtor. Se eu somar essas equações aqui, ó, eu cancelo esse cara com esse cara. Aqui eu estou somando a quantia recebida pelos vendedores, aqui eu estou deduzindo a quantia paga pelos compradores. Eles se anulam. Portanto, eu posso dizer que o excedente total de uma economia é medido pelo valor que os compradores topam pagar por um determinado bem, menos o custo de produção, custo econômico, né, de produção do bem ou serviço, dos vendedores, dos produtores. Tá claro? É assim que a gente mede. Beleza? E se o mercado é um mercado eficiente e está em equilíbrio, é no equilíbrio que a gente maximiza esse excedente total. Tá claro? Obviamente, além do planejador, do economista, do formulador de políticas públicas, se preocupar em atingir esse equilíbrio, porque nesse equilíbrio, essa área aqui, que é o excedente total, é máximo, tá? Ele também tem que se preocupar com a justiça na distribuição desses excedentes.
será que o vendedor está tendo... Será que o vendedor... Peraí, volta. Será que o vendedor está tendo muito mais excedentes que o comprador? Ou será que o comprador está tendo muito mais excedentes do que o vendedor? Tá claro? Eficiência em economia quer dizer o seguinte: os bens vão sendo consumidos pelos compradores que os valorizam mais, ao passo que os bens são produzidos pelos produtores mais eficientes, de menor custo. Certo? Tá claro? Aumentar ou diminuir a quantidade não eleva o excedente total. Se eu tentar sair aqui do equilíbrio, eu vou reduzir, de alguma maneira, o meu excedente total. Beleza? Então, a figurinha é mais ou menos essa. Eu tenho minha curva de oferta, tenho minha curva de demanda, então o excedente do consumidor é a área abaixo da curva de demanda até o preço. Então, é o verdinho claro. O excedente do produtor, em contrapartida, é a área abaixo da curva de oferta até o preço. A soma dos dois é o excedente total. Certo? Olha lá no mercado de sapato, ó. No equilíbrio, são vendidas 15 unidades a R$30 cada. 15 pares a R$30 cada. Certo? Então, nesse mercado, qual que é o excedente do consumidor? É a área abaixo da curva, área abaixo da curva de demanda até o preço. Portanto, é a área do triângulo azul. Então, base vezes altura dividido por 2. A minha base aqui dá 15 unidades. A minha altura vai dar 30. Diferença de 60 para 30, 30. Dividido por 2. Certo? 15 vezes 15, se eu não errei a conta, dá 225. Esse é o excedente do consumidor. E o excedente do produtor? Excedente do produtor, em contrapartida, é a área abaixo da curva de oferta que vai até o preço, é a área do triângulo amarelo. Então, isso daqui eu estou falando do consumidor. Vamos ver o vendedor. Vendedor base vezes altura dividido por 2. Então, a minha base aqui são 15 unidades. 15. A minha altura, 30 menos 15, vai dar 15. Dividido por 2. Tá certo? Aqui, o produtor tem a metade, se eu não errei a conta, o produtor, 15 vezes 15 dividido por 2, é 225 dividido por 2. Certo? Vai dar 1, 6, 2,5. É isso, né? Se eu não errei a conta. Se eu errei a conta, vocês me corrijam, né? Certo? Então, o produtor tem metade do excedente do consumidor. Tá? E o total é a soma dos dois. Beleza? Nesse mercado, quem está pegando a maior parte do excedente é o consumidor. Talvez porque o preço esteja barato. Deixa eu ver se eu não errei a conta, se é isso mesmo. 15. Errei a conta, claro que errei a conta. Errei feio a conta. Essa conta aqui vai dar 112,5. Beleza? Ok. O excedente total, base, vezes a altura, dividido por 2, tá? Ou a soma dos dois excedentes. Certo? A pergunta para vocês agora. Aqui eu tenho um equilíbrio, certo? Eu tenho um equilíbrio aqui, por oferta e demanda. Eu consigo aumentar o bem-estar da economia? Se eu sair desse equilíbrio? Eu consigo aumentar, perguntar para vocês, a área desse triângulo se eu sair desse equilíbrio? Se eu vier para cá, ó, vamos supor que eu queira vir para a direita, igual nesse exemplo. Se eu quiser vir para cá, vender não 15 unidades, vender 20 unidades, o que vai acontecer se eu quero vender 20 unidades e não 15, que é a quantidade de equilíbrio? O preço para o vendedor, para quem oferta, vai ser de 35, certo? O preço para quem quer pagar, a predisposição a pagar, vai ser de
20. O que acontece numa situação dessa? Nessa situação, o custo é maior do que o preço, a predisposição do cara para pagar. O que acontece? O que vocês acham que acontece quando eu estou aqui, ó? E aí? O que vocês acham, pessoal? O que vai acontecer? Se eu quero deslocar essa bolinha para cá, tentando aumentar a quantidade. Então, estou ofertando mais. O que vai acontecer? O cara vai pagar o que eu quero? O cara não vai querer pagar o que eu quero, certo? Portanto, se eu estou fora desse equilíbrio, as partes negociando, buscando seu interesse próprio, elas vão fazendo com que a quantidade e o preço vão migrando para o ponto de equilíbrio. Tá claro? Tudo bem? Em contrapartida, se eu quero trazer a quantidade para cá, se eu quero produzir menos, nessa quantidade aqui, para 10 unidades, você tem um preço de 40 e você tem um custo de, ou um preço de oferta de, um preço de demanda e um preço de oferta, um valor de oferta de 25. Portanto, a predisposição a pagar dos caras, dos compradores, é de 40. O custo, ou o máximo que eles aceitariam pelo produto, 25. O que vai acontecer? O que vai acontecer nessa faixa aqui, quando eu estou nesse lado aqui? Onde o valor é maior do que o que os caras aceitam receber. O que vai acontecer com o preço desse mercado? O que vai acontecer nesse mercado? Aqui está o equilíbrio. Meu ponto é, se eu reduzir a quantidade, o que acontece? E aí, pessoal? Esse é o equilíbrio. Eu estou argumentando o que aconteceria fora do equilíbrio. Aqui para a esquerda. E aí? Estão por aí? Alguém quer arriscar? O que acontece, hein, pessoal? Se eu estou fora do equilíbrio, o que vai acontecer? Economia 1. Se eu estou fora do equilíbrio, nessa situação aí, estou aqui, ó. Nessa situação, o que vai acontecer? E aí? Primeiro ponto. Vamos ver os excedentes. Nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui. Certo? O preço vai ser para demanda 40 e para oferta vai ser 25. Tá claro? Então vai sair negócio? Vai sair negócio. Vai sair por 40. Beleza? Tá aqui, ó. Esse é o preço. Certo? Qual que vai ser o excedente do consumidor? Aqui. Excedente do consumidor. Qual vai ser o excedente do produtor? Excedente do produtor, cadê a oferta? Tá aqui. Maximizei a riqueza da economia? Não, ó. Perdi um pedaço. Então, primeiro ponto, perdi um pedaço da riqueza total da economia. O que vai acontecer nesse mercado? Eu estou com preço de 40, 10 unidades produzidas. Para onde vai esse mercado?
Para onde vai esse mercado, pessoal? Economia 1, oferta e demanda. Tenho aqui, ó, na minha condição de mercado que eu estou propondo, eu tenho 10 unidades a serem vendidas, comercializadas por R$ 40, certo? Tudo bem? Para onde vai esse mercado? Nessa situação, o consumidor quer pagar 40 e os produtores estão felizes com 25. Para onde que vai esse mercado? Se eu deixar eles negociando aí. O que vai acontecer, pessoal? Alguém está aí, pelo amor de Deus? Básico do básico. Vocês não podem sair da faculdade sem saber oferta e demanda. Economia 1. Estou aqui numa situação de desequilíbrio, certo? O comprador está disposto a pagar 40. O produtor aceitaria 25. O que vai acontecer nesse mercado? Ele vai se equilibrar? Como? E para onde? Vai achar um meio termo entre 40 e 25? Perfeito, isso é verdade, o equilíbrio está aqui, ó. Mas como que isso vai acontecer? Pense em você comprando maçã, certo? Você está comprando maçã, você está disposto a pagar R$ 40 na maçã. E tem alguém que está te vendendo maçã. E quem está te vendendo maçã, nessa situação que estamos agora, eu ficaria feliz se eu recebesse R$ 25 para cada maçã. Certo? O que vai acontecer se a gente começar a negociar? Eu vou querer produzir cada vez mais para poder lucrar mais. Fechado. Ou seja, o mercado vai dar para lá. Primeira coisa, você tem incentivo a produzir mais, cara. Então, a primeira coisa, você vai migrar para cá a sua produção, ó. Você como produtor de maçã, para lucrar mais. Certo? O que vai acontecendo com o preço se você for produzindo mais? Vai tendo mais oferta, certo? Tendo mais oferta, o que vai acontecer com o preço aqui, ó? Ele vai deixar de ser 40, vai para onde? Vai para o preço de equilíbrio de 30, até as coisas se equilibrarem. Pessoal, essa dinâmica vocês têm que estar tinindo, hein? Se eu estou numa situação de desequilíbrio, como que as coisas chegam para o equilíbrio? Primeira coisa, o produtor aqui vai querer produzir mais para se aproveitar desse excedente aqui que ele está tendo. Ele está tendo muito excedente, certo? Ao produzir mais, você vai aumentar a sua quantidade ofertada, tem mais maçã no mercado, poxa, beleza. Ela vai, entre aspas, né, desvalorizar. O comprador vai estar menos disposto a pagar, porque o seu bem é menos escasso. O preço vai reduzindo até as partes sozinhas negociando encontrarem um preço de equilíbrio. Nesse preço aqui, você não tem incentivo em mudar. Porque se você mudar, você vai perder excedente. Tá claro essa dinâmica? Então, você pode estar para a direita ou para a esquerda do equilíbrio. Tanto faz, se as partes forem negociando, elas vão encontrar uma quantidade e um preço de equilíbrio. Beleza? Certo? Essa dinâmica, puxa, a vida funciona mais ou menos assim, tem que saber. Tudo bem? Então, a quantidade e o preço que maximizam esse excedente total sempre vai ser o ponto de equilíbrio aqui. Note que nesse nosso exemplo, eu estou abrindo mão desse valor, certo? Eu poderia maximizar o valor da sociedade como um todo, o bem-estar da sociedade, se eu chegasse no equilíbrio e não parasse aqui nos 40. Beleza? Tudo bem? Então, do lado esquerdo do equilíbrio, o que a gente tem? A gente tem que o valor para os compradores é maior do que os vendedores, certo? Então, os vendedores vão querer produzir mais. O preço vai cair até chegar aqui no equilíbrio. Do outro lado, é o contrário. O custo do vendedor é maior que a predisposição do comprador para pagar. O excesso de oferta. Esses caras vão produzir menos. Vai ter cara aqui que vai sair do mercado. O preço com produtos mais escassos vai subir, vai descer, na verdade, para chegar num equilíbrio. Vai subir para chegar no equilíbrio. Beleza? Certo? Essa dinâmica tem que estar
tinindo para vocês aí. E o Adam Smith foi um dos primeiros que descobriu isso, certo? Então, a premissa aqui, ó, é de mercados, isso é importante, hein? Mercados eficientes. O que é um mercado eficiente? É um mercado livre, que tem muitos compradores e muitos vendedores, certo? Competição perfeita, não tem barreira de entrada, não tem barreira de saída, não tem custo de transação, certo? E as partes negociando têm o mesmo poder de barganha, têm o mesmo poder de mercado, tá certo? Olha que o Adam Smith escreveu lá em 1776. Vou ler para vocês esse trecho. O homem tem quase que constantes oportunidades para esperar a ajuda de seus semelhantes, e seria em vão esperar obtê-la somente da benevolência. Terá maiores chances de ser bem-sucedido se puder interessar ao amor próprio deles, a seu favor, e mostrar-lhe que é para sua própria vantagem fazer para ele aquilo que dele se exige. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro, do padeiro que esperamos nosso jantar, mas sim da consideração que eles têm pelos seus próprios interesses. O que o Adam Smith quis dizer com esse trecho? Que ao buscar o bem-estar individual, certo? Lembra nosso exemplo aqui. Se eu estou no mercado eficiente, as partes buscando maximizar o seu bem-estar individual, automaticamente o que elas vão estar fazendo, elas vão estar indo para o equilíbrio e vão estar maximizando o bem-estar total da economia. Tá claro? Mesmo sem saber. Tá? Então, ao buscar me beneficiar, eu estou beneficiando o mercado como um todo. Obviamente, isso é uma premissa forte, que a gente tem que considerar que o mercado é eficiente. Obviamente, na prática, não é bem assim. Tá claro? Tudo bem? Então, ao buscar nossos próprios interesses, como se tivesse um ímã, a gente estaria fazendo, se todas as partes buscam, né, seu próprio interesse, automaticamente a sociedade vai maximizar o bem-estar econômico dela. Tá claro? Cada indivíduo não tem a intenção de promover o interesse público e nem sabe que está promovendo quando ele busca o interesse próprio. Tá? Ele não pensa o indivíduo senão no próprio ganho. E nesse caso, como em muitos outros, é conduzido por uma mão invisível. É como se tivesse uma força guiando as partes para o equilíbrio. Que, por sua vez, vai maximizar o bem-estar de todos. O bem-estar total. Tá? Mas não é a intenção dele fazer isso. Ele está buscando seu benefício próprio. Mas ao fazer isso no mercado eficiente, vai haver, como a palavra já de Dan Smith, como se fosse uma mão invisível, guiando aí as partes para esse equilíbrio. Novamente, premissa forte de mercado eficiente. Tá? Tudo bem? Ao perseguir seu próprio interesse, o indivíduo promove o interesse da sociedade. Tá? De modo mais eficaz que seria feito se realmente tentasse promover o bem-estar social. Beleza? Então, mecanismos de oferta e demanda, se eu estou no mercado eficiente, deveriam levar a um equilíbrio. Tá? Então, 3 conclusões aí sobre resultados aí de mercado. Beleza? Se eu tenho mercado livre e mercados livres, na verdade, a alocação de bens vai para os compradores que lhe atribuem maior valor. Claro, né? Você quer vender para quem vai pagar mais caro pelo seu produto. Em mercados livres e eficientes, a demanda vai levar os compradores a comprar produtos dos vendedores que podem conseguir produzi-los ao menor custo. Tá? Então, os caras vão querer comprar de quem tem o menor custo para pagar o menor preço. Portanto, tem um mecanismo invisível aqui, uma mão invisível que vai guiar as partes para o equilíbrio. Então, as partes negociando, se eu estou no mercado livre e eficiente, as partes negociando vão chegar no equilíbrio. E a soma dos excedentes do consumidor e do produtor vão ser máximos nessa quantidade de equilíbrio. Certo? Beleza? Então, se eu estou no equilíbrio de mercado, nenhum outro resultado melhora o bem-estar total. Não é possível
atingir esse resultado no mercado eficiente, competitivo. Tudo bem? O governo, com política pública, não pode aumentar o excedente total. Não tem como. E aí vem o termo laissez-faire, termo francês que significa deixe eles fazerem, deixe-os fazer. A noção de liberalismo aí, no caso, né? Cara, não interfere no mercado, não. Se o mercado é eficiente, tem muitos compradores, muitos vendedores, ninguém tem mais poder de barganha que ninguém, ninguém tem mais poder de mercado que ninguém. Eles vão se encontrar no equilíbrio aqui, vai maximizar a riqueza de cada um. Obviamente, na vida prática, não é bem assim. A gente tem falhas de mercado, a gente tem ineficiências. E aí o poder público tem que atuar para mitigar essas falhas de mercado, para realocar os recursos aqui, para tentar, dado que tem alguma ineficiência, aumentar o bem-estar total da sociedade. Tá certo? Mas segundo essa visão, cara, se eu estou no mercado eficiente, deixa a galera. Política do laissez-faire. Deixa eles fazer, deixa eles negociando aí. Beleza? Então, mercado livre versus planejamento central. Tá? Se eu tenho um planejador central, a gente já viu que mercado eficiente consegue chegar no equilíbrio. Planejador central, para ter políticas eficientes, eles têm que alocar recursos de alguma forma que ele consiga atingir esse equilíbrio. E para isso, o governo central ele precisaria saber quanto que o consumidor está predisposto a pagar para um determinado bem, ele deveria saber muito bem a curva de demanda, ele deveria saber também a curva de oferta, o que é muito difícil dele saber, certo? Então, políticas, um planejamento central da economia, quando tem muita interferência econômica no mercado, de duas uma. Ou é porque tem muita ineficiência nesse mercado e o governo quer controlar essas ineficiências para reduzir a desigualdade, para evitar que alguma parte mais fraca da negociação seja prejudicada, aí o governo entra para proteger, certo? Ou, se não é o caso, talvez a influência do governo tire as partes aqui desse equilíbrio. Tá certo? Então, falhas de mercado existem. Tudo que a gente falou até agora, como eu vim reforçando para vocês, a gente está se baseando em mercado perfeitamente competitivo. É difícil encontrar isso, principalmente no Brasil. Certo? O mercado falha na tentativa de alocar recursos de forma eficiente. E tais falhas, essas falhas, elas ocorrem quando? Primeiro, quando ou o comprador ou o vendedor tem mais poder de mercado, consegue afetar preço, é mais forte na negociação, certo? Por exemplo, se o comprador é mais forte, tem mais poder de mercado que o vendedor, o que ele vai para onde que ele vai levar o preço? Na negociação. E aí, se o comprador tem mais força, certo? Para onde que ele vai levar o preço? Diminui, né? Vai levar o preço para baixo. O que vai acontecer? Você vai sair do equilíbrio. Sair do equilíbrio, você vai reduzir o bem-estar total da sociedade. O que vai acontecer nesse caso? O comprador vai capturar parte do excedente do vendedor. Tá certo? E o exemplo contrário, quando o vendedor tem mais poder de mercado que o comprador, ele vai levar o preço lá para cima, você vai sair do equilíbrio. Certo? Você saiu do equilíbrio aqui, com preço mais alto, o vendedor vai capturar excedente do produtor. Professor, Oi? a falta de competitividade no mercado também é uma dessas falhas? Total. Sim. Total. Você quer proteger o consumidor? Melhor forma de você proteger o consumidor é ter concorrência. Certo? E o contrário? Qual que é o exemplo quando o comprador tem mais poder do que o vendedor? Uma grande empresa negociando com um fornecedor pequeno. Por exemplo, você é dono de uma grande montadora e eu ofereço tapete para você. Quem tem mais poder de barganha? Você que compra ou eu que vendo? Quem compra, entendi. Quem compra. Obrigada. Certo? Beleza? Concorrência ajuda muito a você proteger quem está
comprando. Certo? Concorrência reduz o poder de mercado de quem está vendendo. Porque se você não gostou de uma determinada oferta, você vai para outra. Certo? Beleza? Quer proteger o consumidor? Promova concorrência. Você vai se aproximar de um mercado mais competitivo. Aí as leis de oferta e demanda funcionam melhor. O que acontece quando você não tem concorrência? Aqui no Brasil, por exemplo, em muitos mercados você tem pouca concorrência. Cara, você precisa de lei do consumidor, né? Porque uma parte tem menos poder que a outra. Mercado bem competitivo, que tem bastante concorrência, nem precisa de lei de consumidor. O cara vai te tratar bem porque tem concorrência. Se ele te tratar mal, você vai embora, ele quebra. Certo? Então, o governo tem que atuar, políticas públicas têm que atuar para mitigar problemas e efeitos de falha de mercado. Um deles é o poder de mercado. Beleza? Outro problema, efeitos colaterais da nossa transação ou da produção de um determinado bem ou serviço. Isso é denominado externalidade, pode ser positivo ou negativo. Poluição é o exemplo clássico. Você pode produzir um bem, quanto mais você produzir ele, mais custo você está trazendo para a sociedade. Tem que levar isso na conta. Você está reduzindo o bem-estar social ao poluir. Tem bens e serviços que têm externalidades positivas. Ao produzir um determinado bem e serviço, está aumentando o bem-estar da sociedade. Por exemplo, você fez um metrô. O que acontece com os preços dos imóveis que estão do lado do metrô que acabou de abrir? Sobem. Tá? Então, você tem uma externalidade positiva desse serviço. Tá claro? Então, quando você tem falhas de mercado, como poder de mercado diferente entre as partes e externalidades, aí, cara, o equilíbrio, você não vai, naquele ponto de equilíbrio, talvez você não maximize o bem-estar total. Tá claro? Então, poder de mercado, já comentamos brevemente, né? Se o mercado não é perfeitamente competitivo, talvez uma parte tenha mais poder que a outra, e aí, cara, achar o equilíbrio vai ser complicado, tá? Aí você precisa de políticas econômicas e políticas, talvez, públicas, para tentar acertar, deixar as partes mais iguais na negociação, tá claro? Então, se o comprador, cadê o pointer? Se o comprador tem mais poder do que o vendedor, ele vai extrair o excedente do vendedor para si. Certo? Ao contrário, né? O contrário acontece quando o vendedor tem mais poder de mercado que o comprador. Ele vai extrair excedente do comprador para si. Tá? Você não vai atingir oferta e demanda. Beleza? Externalidade, já falamos, efeitos, né? Que são criados no mercado resultante da produção ou negociação de um bem ou serviço. Certo? Ele vai afetar outras pessoas do mercado, que não são compradores e vendedores. Tá? Exemplo clássico aí, poluição. Beleza? Então, o bem-estar do mercado como um todo vai depender mais do que o excedente do comprador e do vendedor. Tem que ver se não tem externalidade, porque outras pessoas podem estar envolvidas. Outros públicos podem estar envolvidos. Tá? Então, quando compradores e vendedores não levam em consideração essas externalidades e não pagam por isso, o mercado é ineficiente. Tá? Vocês vão estudar isso quando a gente vê externalidades. Então, resumindo, a gente tem o excedente do consumidor, que é a diferença entre o que o consumidor gostaria de pagar e o que ele efetivamente paga. É uma medida de resultado de bem-estar do consumidor. É como se fosse um lucro, bem-estar do consumidor, tá? Ou do comprador. A gente tem o excedente do produtor, que de fato é o resultado dele. É quanto que ele recebe acima do custo econômico de produção dele, do bem. É a medida de bem-estar do produtor. E tem o bem-estar total de uma economia eficiente, sem falha de mercado, vai ser a soma do excedente do consumidor e do excedente do produtor. Ou seja, a diferença entre quanto o consumidor está disposto a pagar para quanto o produtor gasta para produzir
e abre mão para produzir aquele determinado bem ou serviço. Certo? Como que você calcula o excedente do consumidor? É a área abaixo da curva de demanda até o preço. E o excedente do produtor? É a área abaixo da curva de oferta até o preço. Certo? Novamente, sempre reforçando, hein, pessoal, para não politizar o tema. Que a gente só está falando de economia. A gente está assumindo mercados perfeitamente competitivos, hein? Uma vez que a gente sabe como o mercado deveria funcionar, o que faz ele funcionar diferente? Esse é o X da questão que vocês têm que entender. O que faz com que os mercados não consigam chegar no equilíbrio, que o bem-estar da sociedade não seja atingido? Uma discussão muito boa, tá? Vem das falhas de mercado. As falhas podem ser tanto poder de mercado como externalidades, entre outras falhas também. Certo? Então, é no equilíbrio de oferta e demanda que a gente maximiza o bem-estar total da economia aí. É como se houvesse uma mão invisível guiando as partes para esse equilíbrio. Mesmo sem querer promover o bem-estar social, ao tentar promover o bem-estar individual, elas vão acabar promovendo a maximização do bem-estar do todo num mercado competitivo, num mercado eficiente. Beleza? Medida de bem-estar total, a soma dos excedentes aí. Tá? Isso não vai acontecer com falhas de mercado, como já dissemos. Tá? E os formuladores de políticas públicas se preocupam com essa eficiência, mas também com a justiça, com a equidade dos resultados econômicos. Você tem que tentar evitar expropriações, injustiças. Então, quem faz política pública, políticas econômicas e políticas públicas, né, tem que se preocupar não só com a eficiência dos mercados, mas também com a equidade. Beleza? Dúvidas? Questões? Podemos fechar, então? Então, boa noite aí a todos e até a próxima.